Olá, meus amores, canal Bruxa Suprema do Amor, Mãe Luciana Doiá. Tema de hoje: como está sua espiritualidade agora? Aos poucos eu vou sempre falo um pouco da questão espiritual, mas vamos falando aos poucos, mas hoje é bem específico. Como está a sua espiritualidade agora? Então não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, mostrar para seus amigos, para suas amigas. Que Mãe Oiá abençoe todos vocês. Cigana Esmeralda e Pombagira Rainha tragam muitas bênçãos sem fim, prosperidade, amor, união, felicidade e muita espiritualidade para vocês, tá bom, meus amores? Então, vamos que vamos. Primeiro montinho, Cigana Carmen vai revelar como está a sua espiritualidade. Quartzo branco. Segundo montinho, Cigana Esmeralda, pedra de coração verde. Terceiro montinho, Pombagira Rainha responde: como está, desculpe, sua espiritualidade? Mentalizem, pedindo uma boa orientação para as entidades de luz. Lembrando sempre que é um jogo coletivo, para o coletivo e pode servir para alguns e para outros não. E sobre jogos de espiritualidade, tá bom, meus amores? Isso sempre é necessário. Aqui é um jogo para o coletivo, que vocês entrem em contato e jogamos particular, tá? Entre todos os assuntos é necessário jogar, mas a parte espiritual, né, tem que ser jogada. Particular, né? Então eu oriento sempre dessa maneira, eu não faço nada sem jogar. E quando é a parte espiritual, tem questão de baralho cigano, de jogar no baralho cigano e também no jogo de búzios, tá bom, meus amores? Então, por exemplo, se a pessoa é praticante de religião africanista e tá na nação ou no candomblé, né, que são os orixás, o culto aos orixás, é jogado búzios. Quando a pessoa é umbanda, quimbanda, pode-se jogar baralho cigano e muitas vezes se confirma no búzio também, né? Porque não basta só jogar as entidades que a pessoa tem. Questão de jogar as entidades, tá bom, meus amores? Explicando. Orixá se vê no jogo de búzio. Orixá é no jogo de búzio. Sim, tu vê alguns orixás se mostrando aqui. Muitas pessoas vão dizer que o orixá não se mostra no jogo de baralho cigano. Se mostra sim, mas a gente não joga a cabeça. Ori Eledá não se joga em baralho cigano. Joga no jogo de búzios. Tá bom, meus amores? E eu jogo búzios também. E questões de entidades, tá? As entidades, tá? Como é que é feito aqui nesta casa, nesse terreiro? Nós vemos por data de nascimento, tá? A linha de caboclos dessa pessoa e começamos a desenvolver caboclos dentro de uma linha de umbanda, tá? Por exemplo, linha de Iemanjá com Ogum, tá? A gente vai desenvolver ou uma cabocla de Iemanjá ou um caboclo de Ogum. Pode nascer um Ogum Beramar ou pode nascer uma cabocla Janaína. Isso é o básico, porque as linhas de caboclo, as falanges de Umbanda são gigantescas. Então, isso é o básico. Posso chamar uma Janaína, pode uma cabocla de Iemanjá ou um Ogum Beramar. Mas, no desenvolvimento mediúnico, essas pessoas podem desenvolver outras entidades que não sejam esses, tá bom, meus amores? A mesma coisa na linha de Quimbanda, linha de povo de Exu e Pombagira, né? Se joga, se vê mais ou menos em que linha essa pessoa vem, né? Ou uma entidade vem e fala de quem essa pessoa pode ser, né? Por exemplo, a rainha ou destranca-rua, né? E começamos a desenvolver. E tudo isso são anos de prática, anos de doutrina espiritual, anos de desenvolvimento, né? Porque o caboclo, tanto para a linha de caboclo como para a linha de Umbanda, de Exus, a entidade só mostra realmente quem é quando risca o ponto riscado. Então, muitas vezes a entidade se mostra ser uma e acaba sendo outra. Algumas vezes acontece isso. Muitas vezes temos entidades desenvolvedoras, trabalham um certo tempo na matéria e depois dão espaço para o
frenteiro, né? Caboclo frenteiro ou Exu frenteiro, pombagira frenteira. Então, são milhares de minúcias que não é tão, é muito leigo e muito superficial. Vamos jogar no baralho cigano e ver quais são as entidades. Algumas até respondem, outras não, né? E se vê por data de nascimento, por linha de caboclo, por linha de Exu, se vê o orixá que comanda a cabeça, porque muitas vezes esse Exu ou essa pombagira trabalham para o caboclo, muitas vezes esse Exu e essa pombagira trabalham para o orixá, às vezes trabalham para ambos, né? Então, por exemplo, assim, uma pessoa que é filha, eu sou filha de Oiá, tá? As filhas de Oiá, normalmente, depende do ajuntó, como assim, ó, existe Oiá com Xangô, do caso aqui da nação do Rio Grande do Sul, Oiá com Xangô, Oiá com Ogum, Oiá Iaçã, Oiá com Bará, tá? Quem mais? Xangô, Bará, Ogum, Oiá com Chapanã. Dependendo do ajuntó, modifica muita coisa. Então, superficialmente falando, por exemplo, as filhas de Oiá. As filhas de Oiá normalmente trabalham, por exemplo, uma pombagira de Oiá. Pombagira Maria Padilha. Pombagira Rainha. Pombagira Rainha das Sete Encruzilhadas, Rainha das Almas. Maria Navalha vem muito na linha de Oiá. Maria Mulambo vem muito para quem é cabeça de Oiá. Mas isso tudo depende do ajuntó desse orixá. O que é o ajuntó? O ajuntó é o corpo, né? Eu tenho o Oiá, que me responde na minha cabeça, e sou com Ogum, que é o meu ajuntó. Tá? Então, isso depende muito às vezes do orixá, às vezes do caboclo, às vezes também de karmas para pagar, e às vezes entidades são herdadas, também pode acontecer. Então, não costuma, a gente confirma tudo no baralho cigano, no jogo de búzio, para assim desenvolver as entidades e firmar essas entidades nas pessoas. Então, é assim que é feito aqui no terreiro de Bará, na terreira, né, no reino de Bará e Oiá, né, e vai ser feito um desenvolvimento ao longo de muitos anos, né, anos de doutrina espiritual para povo de Exu e povo de Umbanda, né, os falangeiros, né, de Umbanda. Então são anos e anos e anos e anos de doutrina espiritual e desenvolvimento para as entidades serem desenvolvidas e doutrinadas. Tá bom, meus amores? Então, só para explicar, eu não vou falar de entidades aqui nesse jogo de baralho. Vou ver como está a espiritualidade de cada um pela escolha do baralho cigano, Cigana Carmen, Cigana Esmeralda ou Pombagira Rainha. Tá bom, meus amores? Então, mentalizem, lembrando que é um jogo por coletivo, não vou jogar cabeça de ninguém, não vou jogar, porque não se joga no baralho cigano, não vou jogar as entidades, tá bom, meus amores? E quem tiver dúvida, só me chamar, né? Aqui tem o terreiro aqui no Rio Grande do Sul, né? Terreiro de Umbanda, Quimbanda, Povo do Oriente, né? Ciganos de Oriente, e eu sou Ialorixá, né? Sou Ialorixá. Eu prefiro eu prefiro ser mãe, né? Chamada de mãe. Mas sou Ialorixá da nação de Cabinda, né? Sou meu orixá é Oiá, então temos todos os lados aqui em casa, tá bom, meus amores? Então, vamos que vamos. Vamos ver como está a espiritualidade de quem, sem delongas, não se esqueçam de clicar, se inscrever e deixar seu like, comentar, tá bom, meus amores? Comentar. Cada região do Brasil cultua de maneiras diferentes, tá? Os orixás, a Umbanda, povo de Exu, respeitando todas as formas de doutrina, de crença, respeitando tudo isso aí, tá bom, meus amores? O que eu tô falando é que é a verdade daqui do reino de Bará e Oiá, da maneira como eu fui feita. Não estou criticando nenhum tipo de fundamento, não estou criticando ou falando de nenhum tipo de doutrina das casas, cada um sabe de si, tá bom, meus amores? Mas aqui, né, por exemplo, muita gente fala Umbanda branca, a Umbanda é branca, né? A Umbanda sempre é branca, a Umbanda é erva,
né? Claro que existe um banda cruzada. O que é uma banda cruzada? Uma banda cruzada é uma banda que usa sangue de animais, com ervas. É um resumo, tá? Eu não trabalho, eu trabalho com banda branca, tá? Então, por exemplo, os Exus aqui, os Exus tem corte de aves, corte de quatro pés, tem tudo, né? De cabritos e tipo de coisa. Se usa o sangue vital, tá? A mesma coisa a nação dos orixás, tá? Então, eu respeito o fundamento de cada um, né? E cada um com as suas panelas, né? Eu faço o que sempre deu certo para mim, né? Quando eu resolvi, né? A gente não pode criticar o ilê alheio. Vamos ver como está a espiritualidade de quem escolheu o montinho de Cigana Carmen. Vamos ver aqui. Coração partido. Oxalá e o Ogum se mostrando aqui. Coração partido por finalizar. Talvez saíram de uma casa de religião, talvez saíram de alguma igreja, talvez saíram de algum lugar que vocês... Aparece saída de uma igreja ou de uma casa de religião. Tá? Ogum falando que houve bastante sofrimento. Vocês estão num período de muita decepção a respeito da espiritualidade, tá? De coração partido. Existem sim problemas muito enraizados em relação à espiritualidade de vocês. A vida de vocês não está nada fácil. Quando vocês começaram a praticar essa espiritualidade que vocês estão pensando agora, a vida de vocês se tornou bastante difícil. Tornou difícil em relação a amizades, em relação à família. Vocês tiveram questões de perda financeira, dificuldade financeira. Passaram por bastante dificuldade, né? Aparece o corte aqui, né? De um local que vocês iam e trouxe muita dificuldade. Vocês saíram de coração partido. Muitas pessoas que escolheram o primeiro monte, até teve separação de casal, brigas de família, tudo um pouco. Não houve muita aceitação da espiritualidade de vocês e isso trouxe muita dificuldade, né? Dificuldade nos caminhos, dificuldades na prosperidade, porque vocês não conseguiam. Tudo começou a dar errado na vida de vocês. E para quem escolheu o primeiro montinho, tá tudo dando errado. Muita dificuldade financeira, problemas de cabeça, problemas nos pensamentos. Até já falaram com vocês, né? Disseram assim: vocês são sem vergonhas de voltarem para essa religião, para essa igreja, ou para sei lá onde é que vocês estiveram, né? Falaram isso. Porque isso aí que tu acredita só tá trazendo, fazendo você ficar no prejuízo, porque isso é coisa de louco. Falaram para vocês isso. Isso trouxe muita depressão, muita tristeza no coração de vocês, tá? Quem tá segurando vocês é o povo de Exu, tá? Quem tá segurando vocês é o povo de Exu. Pombagira, a rainha, até se mostra aqui junto com Cigana Carmen, falando que essas dificuldades financeiras, sim, foram causadas por alguma coisa que foi feita na parte espiritual de vocês, né? Mas também por um pouco por falta não é de fé. Vocês tiveram fé, mas a fé de vocês não foi o suficiente. Vocês sentiram que a fé não foi o suficiente. Vocês foram colocados entre cruz e espada. E vou falar a verdade aqui, como eu sempre falo. Dinheiro e religião não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, a religião e morar debaixo de uma ponte não dá certo. Tu tem que ter comida em cima da mesa, tu tem que ter o teu emprego, tu tem que ter teu passeio, tu tem que tá bem com a tua família. Mas problemas acontecem, pode acontecer de perder o emprego, pode acontecer de ter uma separação, pode acontecer de ficar doente, pode acontecer várias coisas. Mas se você está num local de espiritualidade e tu perde o emprego, tu perde os teus amigos, tu perde teu casamento, tu fica doente, teus cachorros, teus gatos começam tudo a morrer, é um problema com o local que você frequenta. A casa espiritual que você... casa de religião ou casa de igrejas, etc, etc. Todos os locais de espiritualidade. E sim, houve uma causa
na parte espiritual, vocês começaram a ser muito pressionados. Porque isso é só para tirar dinheiro, que isso aí é do diabo, porque isso aí não tá certo, porque tu só vive com problema. Realmente, houve problemas em questões da parte desse local religioso que vocês frequentavam, né? Muitos diziam que vocês não tinham vergonha na cara de estar fazendo esse tipo de coisa, frequentando um local espiritual, e houve sim perda de dinheiro, perda de emprego, perda do amor, perda de tudo, tá? Vocês sim tinham muita esperança, muita fé, mas as coisas deram muito erradas e agora vocês estão querendo retornar à parte espiritual, né? Mas estão com uma depressão muito profunda, muita dúvida. Então, o que eu aconselho nesse caso? Jogar, meus amores. Tem que jogar. Tem que jogar e ver qual é a situação, o que foi feito, se foi em caso de religião africanista. Tem que ver o que foi, todo tipo de fundamento, todo tipo de obrigação que foi feito. Então, tudo tem que ser visto. Vamos ver como está sua espiritualidade com cigana esmeralda, pedra de coração verde, meus amores. Hoje vídeo bem mais longo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Aqui Mãe Luciana Doiá. E vamos que vamos, meus amores. Gratidão a todos que estão aqui, meus amores. Mostrem esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que está precisando de ajuda espiritual. Vamos ver como está minha vida espiritual agora. Para quem escolheu o segundo montinho de cigana esmeralda, claro que isso tem como eu alertei, tem que ser jogado individualmente, meus amores. Não passem o vídeo, continuem olhando, vejam até o final. Porque cada caída de carta aqui é bem diferente. A vida espiritual de quem escolheu o segundo montinho está se encaminhando, sim, tá bom, meus amores? Aparece um caminho aberto, aparece boas alianças na questão da vida espiritual de vocês. Oiá falando que sim, tem alguns problemas no local que vocês frequentam, mas é mais de aspecto da questão de pessoas que frequentam ali, tá? Tem algumas questões enraizadas, mas aparece algum dando a força vital para vocês, sorte, bons frutos sendo colhidos, sim. A parte espiritual está muito protegida, vocês estão em dúvida, sim, mas a parte espiritual está andando bem. Claro que tem que jogar sempre individual essa situação, mas vamos jogar o coletivo, vamos tentar ajudar vocês, né, meus amores? Aparece muito protegido pelos deuses e pelas deusas. Aparece uma certa dificuldade em relação à convivência dentro desse lugar, né? Está aparecendo. E vocês vão ter algumas notícias e vão ter algumas dificuldades em relação a isso. Vocês estão em dificuldades porque, assim, vou falar a palavra certa, tá tendo muita fofoca nesse lugar. Fofoca, ladainha, isso está trazendo dificuldade. Alguém ficou doente nesse lugar, isso levou a uma bateção de língua, né? E aparece algumas dificuldades nesse local que vocês estão frequentando. A espiritualidade de vocês está protegida, tá sendo cuidada. Claro que muitas vezes vocês foram relapsos e deixaram de cumprir seus deveres e suas obrigações diante da espiritualidade, mas as coisas estão se encaminhando, tá bom, meus amores? Vocês estão botando a oração em dia, estão botando seu banho descarrego em dia, tudo o que for ligado à espiritualidade de vocês. Vocês estão indo. Muitas vezes vocês deixam de fazer algumas coisas que têm que ser feitas e não fazem, tá? Cigana Esmeralda fala aqui que muitas vezes vocês estão sendo relapsos e estão deixando de fazer coisas que têm que ser feitas dentro da parte espiritual de vocês. Mas Ogum está mostrando que vai ser um caminho de muita sorte se vocês retornarem ou para quem já retornou. Um caminho de sorte e de bênçãos e de muita proteção para quem escolheu o segundo montinho. Problema em todo lugar tem.
Mas vocês estão cuidando. Só não se metam nas fofocas, só não... Observe, tá bom, meus amores? Porque vai ter briga, vai ter gente que vai sair desse local, vai ter, né, um falando do outro, né? E não se preocupem com o que falam de vocês, se falam que vocês não são legais ou que deixam de ser legais, não se preocupem. A espiritualidade de vocês está se encaminhando da melhor forma, tá bom, meus amores? Porque vocês estão correndo atrás disso. Claro que muitas vezes vocês não fazem o que tem que ser feito, mas melhor do que não fazer nada, tá bom? Porque é tudo um trabalho, né? A parte espiritual não é assim do dia para a noite, né? Então, tudo é uma doutrina espiritual. Vamos ver como é que está a sua vida espiritual para quem escolheu o montinho de Pombagira Rainha, meus amores. Como está sua vida espiritual? Como eu disse, vejam o vídeo até o fim. Como eu disse, não vou jogar as entidades. E vamos ver num jogo coletivo o que responde aqui para vocês. Vamos ver como está a sua vida espiritual. Vamos ver de quem escolheu o terceiro montinho. Para quem escolheu o terceiro montinho, está entre a cruz e a espada, entre sua religiosidade e o amor. Isso vou falar o seguinte, as pessoas vão, 90% das pessoas vão procurar pela espiritualidade só por causa de dinheiro ou por causa de amor, tá? E os problemas espirituais estão acontecendo na sua vida justamente porque a pessoa que vocês estão se relacionando ou se relacionou não aceita, né? Não aceita que vocês cultivem e trabalhem seu lado espiritual. Essa pessoa está incomodando, infernizando, fazendo das horrores no casamento ou na união ou no namoro de vocês. Não aceita vocês vivenciarem a espiritualidade de vocês, né? Inclusive está sendo uma pessoa muito ruim com vocês. E para quem é casado ou casada, essa pessoa está fazendo um inferno dentro de casa porque não aceita. Ou essa pessoa dá carinho e amor para vocês, ou vocês saem da espiritualidade, não deixam de praticar a espiritualidade, tá? Essa pessoa, inclusive, fala que vocês vão só perder dinheiro, que vocês estão uns loucos, ou loucas, que vocês vão ser roubados, que vocês são tudo pilantra. Tudo isso já foi falado para vocês, meus amores. Então, o que Pombagira Rainha revela aqui? É necessário, Rainha Ogum Xangô Bará, tá falando aqui. É necessário vocês seguirem o seu caminho, Ogum. Vocês mudarem, vocês escolherem entre, infelizmente, é o que acontece. Porque essa pessoa que está com vocês está mandando vocês escolher ou eu ou a religião. Ou eu ou a igreja. Ou eu ou o candomblé. Ou eu ou a casa de umbanda. Está bem complicado. Mas a rainha revela o seguinte, que isso vai trazer um total e completo desequilíbrio para vocês. Aliás, já está trazendo, né? De vocês terem que escolher. Porque a parte espiritual de vocês é o que traz equilíbrio emocional. Até vou dar mais uma olhada aqui. Traz equilíbrio emocional para vocês, meus amores. E essa relação já vem com problemas de muito tempo. Oiá fala de problema sério e de muito tempo, que era uma relação muito instintiva, uma relação de muito amor, de muita paixão, mas também de ou você faz o que eu quero ou você não faz o que eu quero. E a pessoa não aceita. Normalmente acontece isso com mulheres, né? Eu sempre digo, as mulheres são sua grande maioria dentro da religião africanista, né? Homens são em menor número, né? Mas temos sim bastante homens, mas as mulheres são em maior número, tanto para como clientes, para jogar baralho, para jogo de búzios, para frequentar, para tomar passe,
para ser dentro de uma corrente mediúnica, a sua grande maioria são mulheres. E aqui, essa relação já vem de problemas há algum tempo. É uma relação que existe, tem muito amor, tem, mas vocês agora estão entre a cruz e a espada. Ou vocês seguem a espiritualidade de vocês e podem ter uma separação, né? Ou vocês não seguem. Tá bom, meus amores? E Ogum fala de briga, fala de dificuldade, muita dificuldade e corte, sim. Porque essa pessoa vai propor para vocês, ou você fica comigo, ou a gente continua junto, ou a gente se separa. Então, se essa pessoa não é capaz de respeitar a espiritualidade de vocês, eu deixo a cargo de vocês o pensamento. Porque eu acho que a espiritualidade, qualquer ela que seja, é o sagrado que existe dentro de cada ser humano. Tá bom, meus amores? Eu já te disse para filhos de santo e filhas de santo minha, que tinha essa situação, vivenciava essa situação, e eu disse, tive inclusive uma filha de santo, que o marido parou de botar comida dentro de casa. Não foi nenhuma, nem 2 ou 3 filhas de santo que aconteceu isso. Eu disse, minha filha, então faz o seguinte, mãe te ama, mãe te adora, a amizade continua, mas assim, eu te aconselho a cuidar da tua casa. Porque ou tu come ou tu faz a religião. Daí é complicado. Acontece muito isso, né? E mulheres também fazem isso, tá bom, meus amores? Então, é complicado. Eu já tive, aconteceu também, já tive um filho de santo. Isso aconteceu várias vezes, acontece em todas as casas de religião. Mas eu tenho especificamente um filho de santo que me ama, assim, ama o reino de Baraioiá, ama a religião. Ele me ama como mãe de santo, né, como mãe de santo dele, mas a mulher dele torna a vida dele um inferno, porque ele retorna para dentro do reino de Baraioiá, né? E porque ela não aceita a religião, porque ela é uma pessoa extremamente vaidosa, uma pessoa que só quer usar e tirar o dinheiro dessa pessoa e torna a vida dele um inferno. Então, vira e mexe, ele se afasta com sangue, o coração partido, se afasta, passou um ano, ele volta. Ele fica numa felicidade